Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. Dando continuidade, vamos estudar o capítulo 6 hoje, fazendo um resumo desse texto do capítulo 6. Amados, no capítulo 6, nós vamos ter 24 versículos. E aqui, Efésios nos dá um direcionamento e um discernimento para nós aplicarmos na nossa vida diária. No verso 12, que eu quero ler do capítulo 6, Paulo fala claramente para nós assim, olha, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quero ler o 13 também. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aí ele manda que nós nos mantenhamos firmes, cingindo-nos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E ele fala para nós aqui, faz uma comparação de nós como igreja a um soldado. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso e ele ficou observando toda a vestimenta do soldado romano. E aí ele escreve para nós, como igreja, nos comparando a igreja a um soldado. E ele fala sobre um treinamento militar, ele fala o exemplo de filhos e pais, né? Ele fala sobre o exemplo de servos e do patrão. E ele faz exortação para nós sobre o inimigo das nossas almas, né? E ele fala sobre qual equipamento nós devemos estar revestidos, assim como o soldado, né? Que usa o cinto da verdade, a couraça da justiça de Deus. Ele fala aqui, as sandálias das boas novas, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui sobre o treinamento militar, falando o exemplo de filhos e pais. Ele fala que, como soldados, os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Como comandantes, os pais devem discipular e instruir os seus filhos. Aí ele vai falar para nós sobre o exemplo do servo de Deus e dos patrões. Então ele fala que os servos devem servir a seus patrões como serviriam a Cristo. E os patrões devem tratar os seus empregados como tratariam a Cristo. Aí ele fala do soldado à frente da batalha, e ele faz uma exortação. Paulo, ele profere uma exortação aqui para os soldados. Quem são os soldados? Somos nós, né? Aqueles que estamos na guerra, na luta, na igreja. Ele fala que nós devemos ser fortes, encontrar forças aonde? No gigantesco poder de Deus, no poder de Deus, né? Ele fala que devemos nos preparar, vestir, né? Nos vestirmos com a armadura completa de Deus. Ele diz para nós permanecermos firmes, orar sempre por nós mesmos e pelos outros, e pelo próprio apóstolo Paulo, que ele estava falando nessa carta, né, aos Efésios. E ele fala sobre o inimigo das nossas almas, Satanás, a astúcia dele, né? Os seus soldados. Satanás tem um exército de soldados malignos, ímpios, que são os demônios do reino de Satanás. E ele fala sobre o equipamento que o soldado deve usar. Deve usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias das boas novas, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí Paulo, finalizando, ele fala que ele vai enviar Tíquico, que é um colaborador, né, da obra de Deus. Ele vai enviá-lo para encorajar e informar os efésios sobre tudo que Paulo está passando, as batalhas de Paulo. E aí ele dá a bênção final aqui, ele fala assim, no versículo 23 e 24, a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor
incorruptível. Então, eu quero falar para vocês que aqui nessa carta, Paulo, ele nos dá o discernimento sobre a guerra espiritual para todos os crentes, para todos que estamos envolvidos nessa guerra. Ele fala que os nossos inimigos não são naturais, mas são espirituais. E talvez nunca vençamos as nossas batalhas, amados, se nós lutarmos contra o alvo errado, de forma errada. Muitas vezes a gente está brigando com o irmão na igreja, com um parente, com pai, com mãe, com filho. Nós temos essa tendência, sabe, em nós, de pensar que as pessoas ou as circunstâncias são o nosso problema. Mas a fonte, irmãos, de muitos dos nossos problemas é Satanás e seus demônios. E nós não podemos lutar contra eles com armas naturais. Aliás, com armas naturais, isso, carnais, mas somente com as armas sobrenaturais que Deus nos dá para que nós possamos destruir as suas fortalezas. Isso está escrito lá no livro de Coríntios. E Paulo fala claramente, né, sobre a armadura de Deus, né, que eu já li aqui para vocês, e que nós devemos estar nos preparando. Um conselho da parte de Paulo, para que a gente não saia de casa usando apenas as armas naturais, né? Você se vestiria só com uma parte da roupa e sairia com outra parte do seu corpo sem roupa? Claro que não, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos, amados, de nos revestir com as nossas armas e as nossas vestes espirituais. Não pense que Satanás brinca. Não. Todos os dias, as forças de Satanás guerreiam contra você e contra mim. Então, é muito importante nós estarmos protegidos com esta proteção, com essa autoridade espiritual, que eu e você podemos nos levantar contra toda a força do mal. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras, em nome de Jesus, amém? Você quer andar em paz? Coloque o calçado da paz, né? Como está aqui. Quer andar em justiça? É a couraça da justiça que nós temos que vestir. Quer para proteger o seu coração? Deus, ele nos fornece essas armaduras, e eu e você precisamos, para que você e eu possamos, na força de Deus, com sabedoria, usando as armas espirituais que já nos foram dadas, derrotar todos os ataques do diabo contra as nossas vidas. Mas nós precisamos vesti-las, nos vestir com essas armas, amém? Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos proteja, para que nós possamos aprender a agradar ao Senhor constantemente. Nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas na Tua presença. Eu quero Te dar graças o tempo todo por tudo e por todos que têm estado comigo nesses estudos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês ricamente. Finalizamos hoje os 6 capítulos de Efésios. Amém? Estude-os. Use as armas que o Senhor tem nos dado com sabedoria. Peça ao Espírito Santo todos os dias e se revista dessas armas espirituais. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe ricamente.